Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17. Que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Bom, meus amados, Colossenses, a igreja de Colossos, o apóstolo Paulo, mais uma vez, assim como Filipenses, o apóstolo Paulo estava preso. E mais uma vez o apóstolo Paulo, ele manda a sua carta para a igreja de Colossos, para advertir a igreja, para exortar a igreja, para alertar a igreja sobre os falsos ensinamentos. Porque também em Colossos tinha os falsos mestres, também em Colossos também tinha as falsas doutrinas. E a igreja de Colossos estava correndo risco de se corromper. Então o apóstolo Paulo, de onde ele estava, ele envia Tíquico com a carta para a igreja de Colossos. E a igreja de Colossos, então, é advertida, mais uma vez, exortada, alertada pelo apóstolo Paulo. No capítulo 3 e o capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele dedica a santidade. Depois de admoestar os irmãos, depois de alertar os irmãos, nos capítulos anteriores, 1 e 2, o capítulo 3 e o capítulo 4, o apóstolo Paulo, então, ele dedica a santificação, a exortação à santidade. E quando a gente lê a exortação à santidade, eu quero usar essas palavras do apóstolo Paulo para, então, trazer para a igreja uma breve meditação sobre a santidade e por que nós não vemos tanto mais como deveríamos ver Jesus operar em nosso meio. Minhas duas últimas pregações, as duas últimas vezes que a gente pregou, eu venho falando sobre apresentar a Deus o seu problema, eu venho falando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta. E dentro dessa mesma linha de raciocínio, dentro desse mesmo tema, hoje eu quero apresentar para os irmãos, com base as palavras do apóstolo Paulo aos Colossenses, por que Jesus não cura como curava antigamente? Por que nós não vemos, vamos mudar a frase, não é que Jesus não cura, mas por que nós não vemos Jesus curar como ele curava antigamente? Por que nós não vemos milagres acontecer como aconteciam antigamente? E o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda a sabedoria. E aí ele fala: ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. A primeira coisa que falta no meio da igreja, e tem acontecido no meio da igreja, é a desunião. A falta de união no meio da igreja é uma das causas que faz com que Deus não opere no meio da sua igreja. E a união, no sentido fraternal, a união daquela de que eu não gosto do irmão Franz. Eu vou para a igreja, quando eu vejo o irmão Franz entrando naquela porta, meu irmão, me segura porque o sangue ferve. Ele não desce aqui. A união no sentido de tipo, eu não gosto do presbítero Giro. E olha, quando a Letícia está na escola dominical e faz pergunta, me dá raiva. E a Rebeca, quando olha para mim, me vê e fala, faz uma cara feia, que isso me incomoda. Desunião. A falta de união no meio da igreja. A contenda. A intriga entre um e outro. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais.
A palavra tem que habitar em nós, para nos ensinar uns aos outros, para nos admoestarmos uns aos outros, para nos alegrarmos uns com os outros. Se eu venho à igreja e eu não suporto a irmã Lidiane, se eu venho à igreja e eu não suporto o nosso jovem Afonso, como que eu posso chegar à igreja e querer sentir a presença de Deus? Como que eu posso vir à igreja e querer ser usado por Deus? Como que eu posso querer ver milagres no meio da igreja? Se quando eu chego na igreja e eu toco com aquela pessoa que eu não gosto, ou com aquela pessoa que me incomoda, às vezes não é nem uma coisa mortal, mas, sabe, aí tem aquele ditado que fala assim, sabe quando não bate? Sabe quando eu olho e não bate? Isso está repreendido em nome de Jesus. Isso não pode ter no meio da igreja de Cristo. Isso não pode ter no meio da igreja de Cristo. Isso é um empecilho para que Deus opere no meio da sua igreja. E se você tem um problema com o seu irmão, se você tem um problema com a sua irmã, chegue a ela, resolva o problema. Chega para ela e fala, irmã, olha, você fala de um jeito que me incomoda. Você fala de um jeito que parece que está pisando no meu pé. Meu irmão, tu chega de um jeito tão marrento na igreja que me incomoda. Chega e fala. O problema tem que ser resolvido. O nosso presbítero aqui na escola dominical, ele não disse que ter dúvida é normal, mas o problema é conviver com a dúvida. Ter problema você vai ter, mas a questão é viver com o problema. Por que você não resolve o seu problema? Por que você não quer se santificar? Por que você não quer se resolver? Porque é muito bom a gente pensar em ouvir a voz de Deus. Ah, eu quero ouvir a voz de Deus. Que coisa gostosa ouvir a voz de Deus. Ah, porque eu quero sentir a presença de Deus. Que coisa boa. Mas eu não quero me consertar com meu irmão. Eu não quero chegar para ele, não, porque eu não concordo com ele. E como que vamos morar no céu junto? A união é um dos primeiros pontos em que falta no meio da igreja para que Deus opere no meio do povo. E quando eu digo união, eu digo no lado fraternal, como a gente falou, mas eu digo no lado espiritual. Da seguinte forma, qual o propósito que você vem à igreja? Com qual propósito? Qual o objetivo que você vem à igreja? Você vem à igreja para ouvir Deus falar, ou você vem à igreja porque é domingo e já foi ensinado que você é batizado, você é membro da igreja, você não pode faltar o culto, e aí você vem. Você vem à igreja porque você se preparou a semana inteira para chegar no domingo e ouvir a voz de Deus? Não, eu vou me preparar. Eu vou buscar a Deus. Eu vou me consagrar durante a semana inteira. Porque quando chegar domingo, eu vou ouvir a voz de Deus. Qual o propósito que você vem para a igreja? Como está o seu coração quando fala, vou à igreja? A gente sabe que existem vários motivos, várias condições, várias situações de vida. Mas aqui nós estamos falando com pessoas cristãs, pessoas evangélicas. E qual é o seu motivo de vir à igreja no domingo? Eu vou para rever os irmãos? Qual é o propósito? Com qual propósito você tem vindo à casa de Deus? Quando nós nos juntarmos e nos unirmos e viermos todos no mesmo propósito, Deus vai falar no nosso meio. Quando todos nós colocarmos em nosso coração que não é vir à igreja no domingo para ser preparado, mas eu me preparo para vir à igreja no domingo. Eu passo a semana orando, eu passo a semana buscando, eu passo a semana jejuando, porque quando chegar domingo, o fogo vai pegar. É como se você fosse uma pequena madeirinha e durante a semana você vai ateando fogo nela. E aí ela vira uma brasa quente. Só que ela está sozinha. E aí chega domingo
chega outra brasa, chega outra brasa, chega outra brasa, chega outra brasa, chega outra brasa. E quando pega todas as brasas, pega fogo. Forma uma fogueira. E é esse fogo, é essa fogueira, é essa preparação, é essa brasa viva, que quando nós nos reunirmos, Deus vai operar. Deus vai falar contigo. Você não quer ouvir a voz de Deus? Deus vai falar contigo. E vou te falar que muitas das vezes não vai nem precisar chegar no domingo. Deus vai falar contigo no meio da semana. E aí domingo tu vai vir só para testificar. Aleluia. E aí no domingo tu vai vir mais alegre ainda. Porque Deus já falou contigo durante a semana. Mas para isso a gente tem que ter um propósito com Deus. Qual é o propósito? Com qual propósito você tem vindo à igreja? Eu ouvi uma frase de um pastor essa semana e fiquei muito, meditei muito, porque fez para mim muito sentido. Ele falou assim, Deus não vai te responder pelo que você está fazendo agora, hoje. Deus ele vai te responder pela forma como você vive todos os dias. Não é porque eu dobrei o joelho um dia, não é porque eu jejuei um dia, que Deus vai me responder. Porque o resto da minha vida eu não faço mais nada. Depois daquele dia eu não faço mais nada. Deus ele vai te abençoar, Deus ele vai te responder, Deus ele vai te capacitar ao longo de um processo de busca, aonde você todos os dias faz. Não é porque viemos à igreja no domingo que nós somos abençoados. Eu sou abençoado porque eu vivo buscando a Deus. Seja na igreja, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja na escola. Por isso eu sou abençoado. Por isso você deve ser abençoado. Glória a Deus. Não porque você vem todo domingo à igreja, mas porque você vive uma vida de santidade. Porque você vive uma vida com propósito. Qual é o seu propósito? Ser cheio de Deus. Qual é o seu propósito? Me aproximar de Deus. Então, quando a gente fala de união, nós falamos do sentido fraternal, aonde o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz, segui a paz com todos. Nós temos que estar em paz com todos. E aí, em segundo, ele fala, e a santificação. Eu tenho que ter propósito. Eu não posso ser um crente que vem para a igreja sem propósito. Qual é o meu propósito? Como o presbítero perguntou aqui de manhã, se alguém te perguntasse, por que você acredita em Deus? Não foi essa a pergunta? Por que você acredita em Deus? O que você responderia? Uma pessoa sem propósito não sabe responder. Qual é o propósito? Por que nós buscamos a Deus? Por que nós dependemos de Deus? Por que nós viemos no culto? Por que nós viemos à igreja? Por que nós meditamos na palavra? Por que nós oramos? Tudo tem que ter um propósito. Qual é o teu propósito com Deus? Medite nisso, pense nisso. Qual é o teu propósito com Deus? O segundo ponto que a gente vê no meio da igreja são pessoas que vêm, aí entra o ponto de não ter propósito com Deus. Quando você não tem um propósito com Deus, a sua vida com Deus, você não conhece a Deus. Você serve a Deus, mas você não conhece. Meu irmão, é possível isso? É possível isso. Veja que lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, no capítulo 17, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele é levado a Atenas. E aí levam ele para o Areópago. E quando chega no Areópago, o apóstolo Paulo está andando pelo Areópago e ele está vendo lá um monte de altares levantados a deuses. E aí o apóstolo Paulo fala para os atenienses assim, olha, eu observei que vocês têm vários altares aqui e tem um altar que está com a placa, ao Deus desconhecido. Os atenienses edificaram um altar ao Deus desconhecido. E aí ele fala assim, a esse Deus que vocês adoram sem o conhecer, é o que eu venho vos apresentar.
Ah, meu irmão, mas aí tu está falando lá dos gregos. Os gregos tinham muita mitologia, muitos outros deuses, muitas outras histórias. Jesus Cristo fala para os discípulos. Evangelho de João, capítulo 14. Esse nós vamos ler. Versículo 7 a 9. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7 a 9. Que diz assim. Esse eu quero ler. Nós estamos falando dos discípulos que andavam com Jesus, que viam Jesus, que viam os seus milagres, que conhecia Jesus aparentemente. Olha o que ele fala. Filipe chega para Jesus, tá? 14, do 7 ao 9, né? Ó, se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí vem Filipe, olha o que Filipe diz. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí Jesus repreende ele, ó. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Existem muitos que estão vindo à igreja e não conhecem o Deus que serve. Muitos estão caminhando para a igreja, mas não sabem o Deus que estão servindo. Não acreditam no poder do Deus que serve. Foi falado aqui pela manhã a grandeza do nosso Deus. Não é possível o existir do nada. Alguém tem que ter criado, e o Criador foi um engenheiro que não há outro igual. O Criador foi um arquiteto que não há outro igual. Como eu não conheço o Deus que eu sirvo? Como eu não conheço o poder do meu Deus? Como não acreditar no poder do meu Deus? Muitos estão vindo à igreja sem conhecer a Deus. E aí entra o que o apóstolo Paulo fala no nosso texto base. A palavra de Cristo habita em vós. A gente só vai conhecer a Deus se a palavra habitar em nós. Muitos não estudam a palavra. Eu estava conversando com o presbítero Diego durante a semana. Nós tocamos nesse assunto, se não me falha a memória, de que muitos deixam para estudar a palavra aqui na igreja. Muitos, eu vou na igreja para estudar a palavra. Não, a palavra você estuda em casa. A palavra você estuda aonde você está. Você estuda a palavra, porque você tem um propósito com Deus. Qual é o seu propósito com Deus? O que tem no seu coração em relação a Deus? Como você enxerga Deus? O que Deus é para você? Então, quando eu entendo que Deus é o meu Deus, o meu Criador, o meu Senhor, eu quero conhecer mais esse Deus. Eu quero me aproximar mais desse Deus. Eu quero ter intimidades com esse Deus. Eu quero estreitar a minha comunhão com Deus. A palavra de Deus habite em vós. Muitos estudam a palavra, mas não meditam. Muitos conhecem, mas não aplicam. Eu estudo a palavra sim, meu irmão. Eu tenho lá dicionários, como o presbítero Diego ele costuma dizer, né? Tem livros, tem dicionários. Eu tenho lá. Se for lá no meu quarto, tem lá umas 4, 5 bíblias, tem livros que eu estudo, mas eu aplico. Eu creio. Eu quero provar o poder. Se a Bíblia está me falando que em nome de Jesus os enfermos são curados, eu estou querendo ver os enfermos curados. Se em nome de Jesus os demônios são expulsos, eu quero ver os demônios ser expulsos, ou eu só estou aprendendo? A palavra de Deus habita em vós. Quando a palavra de Deus habita em mim, a Bíblia, a palavra de Deus, é a forma como Deus se revela ao homem. Se eu leio a palavra, eu conheço a Deus. Se eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu me aproximo de Deus. Ela revela Deus. Então, não é vir à igreja para estudar a palavra.
É você estudar a palavra no seu dia. E quando você vem à igreja porque você estudou a palavra. Você vem à igreja porque você viu que a palavra diz, você tem que congregar. Você vem à igreja porque a palavra diz, você precisa de um pastor. Você vem à igreja porque alguém tem que te corrigir. Você vem à igreja porque alguém vai tirar a sua dúvida. Você vem à igreja porque o testemunho de uma irmã, de um irmão vai servir de edificação para você. Mas porque você leu a palavra em casa. Mas porque você buscou na sua casa. E isso vai fazer uma nascente dentro de você que vai te fazer desejar estar na casa do Pai todos os dias. Como o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do meu Deus. Quando você lê, quando você aplica, quando você estuda. Terceiro ponto. Muitos querem milagres. Muitos querem se chegar a Deus para receber milagre. Muitos querem vir a Deus para ver Deus operar na vida dele, porque quer tirar proveito. Vamos falar assim. Não, eu vou na igreja porque eu estou com uma causa impossível lá no Orlando Behold e eu vou à igreja porque Deus, vou orar a Deus e Deus vai me abençoar. Eu vou à igreja porque eu estou com uma causa na justiça que está enrolada há muito tempo e lá os irmãos vão orar por mim e eu vou ser abençoado. Eu vou à igreja porque eu estou passando uma situação difícil no meu casamento em casa e Deus vai me abençoar. Eu vou à igreja porque eu estou com uma dificuldade no meu trabalho, estou sendo perseguido no meu trabalho e eu vou orar a Deus para que Deus me abra as portas de um novo trabalho. Eu vou à igreja porque eu preciso de um casamento. Eu vou à igreja porque eu preciso de um marido. Porque eu vou à igreja, preciso de uma esposa, porque eu preciso ser abençoado, porque eu preciso daquilo, porque eu preciso daquilo. E ninguém vem à igreja para exaltar a Deus. As pessoas querem milagres, mas não para glorificar o nome de Deus. As pessoas querem milagres para proveito próprio. Sendo que a Bíblia nos fala que os milagres seguirão os que crerem, e nós já falamos isso anteriormente, que os milagres é para confirmar o poder do Evangelho. Os milagres é para confirmar o poder do reino dos céus. Se nós temos milagres, os milagres é para confirmar o poder da palavra. E ao confirmar o poder da palavra, me leva a me aproximar de Cristo. Quando eu vejo um milagre, eu falo, a palavra está sendo confirmada. Deus é poderoso, eu quero me chegar mais a Ele. E aí, o nome dele é glorificado através da minha vida. Só que as pessoas não querem isso. As pessoas não querem isso. As pessoas são capazes de fazer jejum buscando bens materiais, mas não são capazes de fazer jejum com o propósito de ser cheio de Deus. Eu vou fazer um jejum porque o presbítero Diego ensinou na escola dominical que o jejum é para quem quer resposta rápida. Então eu vou fazer um jejum porque eu estou precisando de uma porta de emprego e eu vou jejuar a semana inteira. Aí você jejua a semana inteira. Aí Deus te abençoa, porque Deus é justo. Ele é justo. Você buscou, Ele vai te dar. Ele honra a palavra. Buscou, Ele vai te dar. Mas saiba que a conta vem. A cobrança vem. E naquele grande dia, você vai falar, eu jejuei, eu busquei, eu orei, tá, mas qual foi o propósito? Mas o Senhor me deu, eu dei porque eu sou justo. Eu prezo pela minha palavra. A Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á, vocês pediram, eu dei. Buscai e encontrareis, vocês buscaram e encontraram. Mas agora para entrar aqui dentro, a história é outra. A pessoa é capaz de fazer uma consagração para tudo, mas quando se fala de fazer uma consagração para sua própria edificação, para a sua aproximação com Deus, o coração se fecha. Eu não tenho ânimo, eu não consigo. Rapaz, mas que dificuldade para eu fazer um jejum, para querer ser cheio do Espírito Santo. Que dificuldade para eu fazer um jejum, porque eu quero ser usado por Deus, porque eu quero perder a minha timidez para poder pregar o Evangelho.
porque eu quero ter mais conhecimento ao ler a Bíblia, que eu quero que o Espírito fale comigo quando eu ler a Bíblia. As pessoas querem milagres, mas não para glorificar a Deus. As pessoas querem que o milagre aconteça para benefício próprio. Quando nós lemos os 2 primeiros versículos de Colossenses, eu já estou acabando, a gente entra na ceia e assim a gente faz o encerramento do culto. Ainda temos que fazer a apresentação do Bruno. Mas Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aí, sabe o que Jesus Cristo vem falar? Jesus Cristo vem falar lá em Mateus: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Qual o contexto dessas demais coisas? Comida, casa, roupa, saúde. Se eu busco a Deus, se eu me dedico em pensar nas coisas que são de cima, as demais coisas me são acrescentadas. Eu não preciso ficar fazendo jejum e buscando para ter um carro novo, para ter um emprego novo, para fazer isso. Busca a Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Consagre a tua vida a Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora não perca seu tempo fazendo jejum de 1 mês, 2 meses, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, se o teu desejo, se o teu propósito não é se chegar a Deus, se a tua vida não vai glorificar a Deus. Eu sinto te dizer, não perca seu tempo. Deus pode te abençoar? Sim, Ele pode, Ele é misericordioso. Mas entre ser abençoado nessa terra e ter o meu nome escrito no livro da vida dos céus, eu prefiro o meu nome escrito no livro da vida. As demais coisas, Ele pode me acrescentar, se Ele quiser. A última coisa para a gente encerrar. O crente que não ora. A oração dentro da minha palavra, dentro do nosso contexto, é o meu último ponto para a gente encerrar. O crente não ora, Deus não opera. Eu estava falando com o presbítero Diego. Para mim, há quem discorde, você possa discordar. Você pode discordar, não tem problema nenhum. Mas para mim, não existe mais importante e menos importante entre palavra e oração. Ah, porque a palavra é mais importante que a oração. Ah, porque a oração é mais importante que a palavra. Não. Se a gente fosse botar num nível, os dois, para mim, têm a mesma importância. Porque eu só oro se eu ler a Bíblia. E eu só leio a Bíblia se eu orar. Entende a engrenagem? Uma faz a outra. Por quê? Porque quando eu oro com propósito, eu sinto a presença de Deus. Aí Deus fala comigo, vai na minha palavra. E está escrito assim, assim, assim. Aí você vai para a Bíblia. Aí o Espírito Santo começa a te revelar a palavra. Aí você se enche da palavra, você vai dobrar o seu joelho para agradecer a Deus e adorar a Deus. E aí fica nesse ciclo de santificação, fica nesse ciclo de preparação, oração e palavra, oração e palavra. Quanto mais eu oro, mais eu quero ler. Quanto mais eu leio e estudo, mais me dá vontade de orar, porque eu conheço o meu Deus, então eu quero falar com Ele, porque agora eu conheço Ele. E aí quando eu conheço Ele, Ele fala comigo, aí eu vou para a palavra, porque Ele está falando comigo. E assim a gente cria uma amizade. Como que eu posso ter uma amizade com o Franz se eu não falo com ele? Como que ele pode ter uma amizade comigo se ele não fala comigo? É Deus e o homem, Criador e a criatura. Eu tenho que orar. Ah, meu irmão, eu estou desanimado, eu não consigo ler a Bíblia, porque não ora. Ah, meu irmão, estou desanimado, eu não consigo ir à igreja, porque não ora. Ah, meu irmão, estou desanimado, porque estou ficando fraco, porque não ora. Vai orar. Você tem que orar.
A Bíblia está cheia de referências nos mandando orar o tempo inteiro. Nós lemos na leitura introdutória, 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. Aí vem Jesus e fala, lá em Lucas, no capítulo 18, sobre a parábola do juiz iníquo. E ele fala no versículo 1, capítulo 18, versículo 1, o dever de orar. Dever, nós devemos orar, todo momento. A Bíblia está repleta de referências. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Colossenses, versículo 2, ele diz, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverar em oração. Como eu disse, estou desanimado essa semana, não consigo ir à igreja, porque não ora. Meu irmão, eu estou ficando parado, porque não ora. Meu irmão, não consigo abrir a Bíblia para ler, porque não ora. Você tem que orar. Orar é bom? É fácil? É gostoso? Não. Eu digo para os irmãos, não é. Não é. Sabe? Pode ter um irmão ou outro falar, eu gosto de orar. Eu vou te falar que muitas vezes eu não gosto de orar não, porque é difícil, mas é meu dever. Porque muitas vezes eu estou cansado. Poxa, tem que orar. E aí tu vai orar, cansado, e às vezes te falta a palavra para orar. É difícil, não é fácil. Quem falou que é fácil? Mas nós temos o dever de orar. Então, que os irmãos fiquem com essa palavra. Querem ver Jesus operar? Querem ver as coisas acontecerem no nosso meio ainda mais? Libertação, salvação, transformação, cura. Tenha união uns com os outros. Tenha propósito com Deus na sua caminhada com Ele. Conheça o Deus que você serve, com o que você serve. E ore sem cessar. Quanto mais eu oro, mais eu quero conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais me dá vontade de orar. Eu falando com Deus e Deus falando comigo o tempo inteiro. E você vai ver como é que o Espírito vai guiar a sua vida. Amém, igreja?